Olá, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. O texto desse vídeo está intitulado Os Reformadores e a Centralidade da Adoração, por Jeffrey Dewey. A redescoberta da doutrina da justificação somente pela fé por Martinho Lutero serviu como base teológica para a reforma protestante. Ele chegou a essa posição ortodoxa após um estudo cuidadoso da Escritura, juntamente com a convicção de que somente a Escritura é autoritativa em última instância, e não a Igreja Católica Romana. A ortodoxia, doutrina correta, levou à ortopraxia, prática correta, incluindo a compreensão bíblica apropriada da adoração. A reforma protestante do século XVI pode ser justamente descrita como a reforma da adoração na Igreja. Os reformadores, incluindo Lutero, Ulrico Zwinglio e depois João Calvino, insistiram que a adoração da Igreja era vital para o cristão, ainda que eles estivessem perturbados por uma série de práticas na Igreja Católica Romana. Isso os motivou a olharem para a Escritura, a autoridade suprema, a fim de instruir a Igreja sobre como a adoração bíblica deve ser praticada. O princípio regulador do culto é um termo que muitos protestantes usam para descrever o princípio bíblico de como a Igreja deve adorar a Deus. De modo simples, o princípio afirma que a adoração corporativa, a Igreja deve seguir as instruções das Escrituras somente. Num certo sentido, toda a vida cristã está sujeita a um princípio regulador, porque devem estar sempre vivendo de acordo com as Escrituras. A naturalidade de muitas áreas da vida que não estão diretamente abordadas pelas Escrituras. Por exemplo, que escola devo frequentar? Com quem devo me casar? Que carreira devo escolher? Nesses casos, devemos extrair boas e necessárias consequências das Escrituras para nos ajudar a tomar decisões sábias, como nos ensina a Confissão da Fé de Westminster 1.6. No entanto, o princípio regulador do culto vai além para escritar que somente o que é prescrito especificamente nas Escrituras é admitido na adoração corporativa. Em outras palavras, muitos reformadores insistiram que a adoração deve ser realizada de acordo com as instruções diretas e específicas da Escritura. Quais são as prescrições específicas para a adoração encontrada nas Escrituras? Existem 5 elementos chaves. Primeiramente, a Bíblia deve ser lida. 1 Timóteo 4,13. Em segundo lugar, de modo muito significativo, para os reformadores, a adoração deve incluir a pregação da palavra. 2 Timóteo 4,2 e Romanos 10, versículos 14 e 15. Na Igreja Católica Romana medieval, a pregação era desprezada, enquanto a missa é levada em prioridade na adoração. Os reformadores insistiram que a pregação é central e um meio de graça para fortalecer os crentes em sua santificação. Em terceiro lugar, orações devem ser oferecidas na adoração. Mateus 21:13, Atos 4, versículos 24 ao 30. Em quarto lugar, os sacramentos devem ser corretamente administrados. Mateus 28, versículo 19, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Lembre-se, os reformadores determinaram que a Bíblia ensina apenas 2 sacramentos:
o batismo e a ceia do Senhor. Finalmente, o canto também é incluído como elemento de adoração. Efésios 5:19. O elemento de louvor no culto dá um exemplo de alguma da diferença entre os reformadores em sua compreensão sobre a adoração bíblica. Lutero amava a música e compôs uma série de hinos, incluindo o famoso Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele queria que cantar tanto os salmos bíblicos como os novos hinos é uma parte importante da adoração. Além disso, Lutero acreditava que era do Novo Testamento dava maior liberdade no culto, em comparação com o Antigo Testamento. João Calvino, contudo, tinha uma compreensão muito mais estrita do princípio regulador quanto ao canto no culto público. Calvino argumentou que somente as palavras das Escrituras deveriam ser cantadas no culto de adoração. Assim, o livro dos Salmos foi metificado e cantado em muitas das igrejas reformadas influenciadas por Calvino. O legado da abordagem de Calvino pode ser visto também nos puritanos do século XVII, como encontrado no diretório do culto público produzido pela Assembleia de Westminster. Podemos culpar Calvino por ter sido tão rígido em sua apropriação do princípio regulador, mas devemos lembrar que o contexto que Calvino e outros reformadores estavam atuando. Os reformadores consideravam idolatrias muitas práticas dentro da Igreja Católica Romana, o uso de imagens de relíquias, a prioridade da missa, as orações aos santos e a Maria, eram práticas que desviavam as pessoas da adoração ao Deus verdadeiro e vivo, para alguma outra pessoa ou objeto físico. Para os reformadores, essas práticas estavam em clara violação ao ensino da Escritura. Consequentemente, para restaurar a verdadeira adoração e combater a idolatria, Calvino e outros seguiram e puseram em prática, às vezes, uma compreensão mais estrita do princípio regulador. A repressão da adoração bíblica é um fruto direto da reforma. De muitas maneiras, os cultos de adoração da maioria das igrejas evangélicas protestantes atuais, especialmente com a centralidade da pregação, podem ser restaurados até na reforma. Como na reforma, hoje continuam desacordos sobre a aplicação do princípio regulador. No entanto, o desacordo sobre essa questão deve nos motivar a retornar à Escritura, a nossa autoridade final para nos instruir sobre como devemos adorar o nosso Deus. E assim você conheceu um pouco da história dos reformadores e da adoração a Deus através da reforma protestante, cujo objetivo é romper com a Igreja Católica. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.